Você já parou para pensar quem realmente é? Somos mais que carne e ossos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados com corpo, alma e espírito. Um projeto perfeito, feito pelas mãos do Criador. Nesta lição, na lição desta semana, nós iremos estudar, entender um pouco mais da beleza da nossa constituição tricotômica. Veremos que Deus não nos fez por acaso. Ele nos formou com um propósito eterno para que todo o nosso ser, físico, emocional e espiritual, glorifique o seu santo nome. Prepare-se, porque esse estudo vai abrir os seus olhos para algo grandioso. Você não é um acidente. Você é uma obra-prima de Deus, chamado para viver em equilíbrio diante dele. Fique comigo até o final desta aula e descubra como o corpo, a alma e o espírito se conectam e revelam o plano de Deus para a nossa vida. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe este estudo com os seus irmãos em Cristo Jesus. E claro, se você puder, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe e marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então à nossa primeira lição do nosso último trimestre do ano 2025. Vamos juntos então estudar neste trimestre a lição Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista da nossa lição desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público e Processual Civil e procurador-geral do município de Ji-Paraná. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor, que assim escreve uma lição muito rica, muito profunda e cheia de muitos detalhes para o nosso crescimento espiritual. E eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, para que juntos possamos meditar ao longo desse trimestre nesta lição muito importante, muito rica para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Nós queremos contar aí com a sua participação, contar com você também interagindo conosco. Lembrando aos irmãos que hoje nós iremos para a lição de número 1. Lição de número 1 tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. Irmãos, diga-se de passagem, nós temos aqui uma lição muito rica, muito profunda, com ricas lições, com rico conteúdo para o nosso crescimento espiritual. E por isso eu quero convidar você a estar com a sua Bíblia aberta, obviamente, acompanhando aqui conosco a nossa lição para que a gente possa crescer juntos, tá bom? Vamos então para o nosso textuário. E o nosso textuário é o textuário de toda a lição mesmo, viu? Porque esse texto é chave para o desenvolvimento de todo esse trimestre, onde nós estudaremos sobre o corpo, a alma e o espírito. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, um dos textos que a gente mais vai citar e vai comentar aqui com os irmãos, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqui nós temos, neste versículo, claramente Paulo fazendo menção do ser humano, e este em três dimensões, não dimensões separadas, mas três elementos pelos quais o homem está constituído. Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. Então nós temos aqui esses três elementos que compõem o ser humano. Por isso que a gente tem como tema da lição o homem, corpo, alma e espírito. São os elementos que compõem o homem e eles estão aí presentes na vida do homem, corpo, alma e espírito. A nossa verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, nós somos um ser
criados por Deus, que tem ou que somos constituídos de corpo, alma e espírito, ok? Essas são as 3 palavras que você vai ouvir com muita frequência. Palavras-chave aqui das nossas lições, tanto de hoje como das lições futuras, tá bom? E a nossa leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso 26 até o verso 28. Depois, Gênesis, capítulo 2, verso de número 7 até o verso de número 23. Eu quero convidá-los agora para a gente fazer essa leitura. Eu sempre faço questão de ler o texto bíblico, porque nos ajuda, irmãos, a termos uma visão melhor do assunto, tá bom? Embora a nossa lição não seja uma lição expositiva, não vai expor especificamente Gênesis 1 e versículo 26 a 28, nem Gênesis 2, do 7 ao 23, mas servirá de base para nós falarmos da temática o homem, corpo, alma e espírito, ok? Então o texto de Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O texto de Gênesis, capítulo de número 2, verso 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ok? Essa é a nossa leitura, é o texto base, onde nós iremos, a partir desse texto que nos mostra a forma como Deus criou o homem, nós iremos então trabalhar a nossa temática, tá bom? Mas nós temos também 3 objetivos com a nossa lição de hoje. Primeiro, levar os irmãos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. A gente vai entender o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito, essa constituição do ser humano. Segundo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E por fim, nós iremos conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Então, irmãos, esses são os 3 objetivos que nós queremos alcançar com os irmãos nesta ministração. E eu creio que nós alcançaremos, você será ricamente abençoado e esses 3 pontos ficarão muito claros para você, tá bom, queridos? Então, meus irmãos, na lição de hoje, nesse trimestre, onde nós estudaremos o corpo, a alma e o espírito, nosso propósito é conhecer melhor a antropologia bíblica. Pastor, antropologia, o que é isso? Meus irmãos, a palavra antropologia é antror, falando sobre o homem, e logia estudo. Então é o estudo sobre o homem. Então a nossa lição de hoje, nós iremos trabalhar, nesse trimestre, melhor dizendo, nós iremos trabalhar o assunto da antropologia bíblica.
certo? Então esta será a nossa temática. Se você quer estudar mais sobre isso, quer se aprofundar mais sobre isso, eu recomendo você pegar uma teologia sistemática e você então vai encontrar, dentro de uma boa teologia sistemática, vai encontrar lá uma doutrina chamada doutrina do homem, que é a antropologia bíblica. Obviamente que na teologia sistemática você tem um estudo resumido da Bíblia sobre o que ela diz acerca do homem. E isso nós chamamos de antropologia bíblica. Nós temos então na Bíblia Sagrada diversos textos que falam sobre a origem da alma, do espírito, nos fala sobre o corpo do homem, sobre a natureza do homem, sobre o destino do homem, inclusive respondendo aquelas perguntas filosóficas que atravessam séculos, onde as pessoas sempre se perguntam sobre quem é o homem, por que estou aqui e para onde nós iremos. Então, essas perguntas, irmãos, que é muito comum, muito presente nos redutos filosóficos, a Bíblia, sem divagar, sem fazer nenhuma viagem filosófica, a Bíblia de forma muito clara aponta como o homem ele foi criado, qual o propósito do homem e qual é o destino do homem. Então, a nossa lição vai trabalhar exatamente sobre isso. Muitas vezes, nosso autor até coloca isso como motivação, muitas vezes a gente tenta resolver problemas do corpo humano, da alma, do espírito humano, usando meios comuns. E por que isso acontece? Porque nós não conhecemos a nossa natureza. Seria a mesma coisa de você consertar um objeto cujo objeto você não conhece. Então você vai ficar apanhando, errando várias vezes, até que você possa acertar. Mas quando se fala do corpo humano, muitas vezes nós queremos lidar com questões emocionais, espirituais e física sem entender como Deus o formou, como Deus o criou. Então, nesta lição, a gente vai descobrir como nós fomos formados, corpo, alma e espírito. E com esta compreensão, nós poderemos viver de uma forma mais equilibrada e segundo a vontade do nosso Deus. Ok, queridos? Tranquilo? Então, dizendo isso, nós iremos aqui para a nossa lição já diretamente. O Deus criou o ser humano de uma forma muito especial. Gênesis vai nos narrar a forma como Deus criou o ser humano. Ele cria o homem do pó da terra e ele usa como princípio criá-lo conforme a sua imagem e semelhança. Diga-se já de passagem, a semelhança de Deus no homem não está na aparência física, porque Deus não é um ser físico, Deus é um ser espiritual. A semelhança de Deus no homem está nos atributos comunicáveis de Deus, que foi comunicado também ao ser humano. Quais são esses atributos comunicáveis? O amor, justiça, paz, misericórdia. São atributos de Deus que foram compartilhados com o ser humano. Então, por isso que o homem tem, na sua essência, a imagem de Deus, que foi corrompida com a queda, mas não totalmente. Então, nós temos esta imagem e semelhança de Deus em nós, porque Deus assim nos fez. Então, queridos, Deus nos fez também com propósitos muito claros. O texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 24, diz que Deus, ele criou, né, vamos ver esse texto, Gênesis capítulo 1, verso de número 24, nos mostra Deus fazendo a sua criação, estabelecendo também nos versículos posteriores o propósito desta criação. No versículo 24, o texto diz assim, verso 24, e Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. Então veja, aqui nós temos Deus criando esses seres, mas por meio de uma ordem dada à própria terra, que a terra produza. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, nós temos, então, Deus criando. A gente vai falar mais sobre isso
lá na frente, mas Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes. Ora, o propósito, um dos propósitos, ele domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem, e Deus estará aqui dando as orientações devidas para o ser humano. Então, queridos, o homem, ele é resultado de uma ação direta de Deus. Uma ação direta, uma reação pessoal, uma ação direta, uma ação pessoal e também uma ação plural, porque a expressão façamos mostra nitidamente a própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é assim? Trabalhando na formação do homem, na criação do homem. Então a sua formação é constituída por uma modelagem sobrenatural. Deus o modela a partir do pó da terra. E Deus vai soprar nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem passa a ser uma alma vivente. É assim que a Bíblia vai descrever. E a gente vai estudar aqui então, nesse trimestre, sobre esta obra de Deus, esta criação de Deus. Vamos ver a importância de manter uma vida equilibrada no que diz respeito à alma, ao corpo e ao espírito. Então, a nossa lição desse trimestre vai trabalhar e vai se debruçar sobre este assunto. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição, onde nosso primeiro ponto aborda a tricotomia humana. Pastor, tricotomia, o que é isso? Tricotomia. Antes da gente definir propriamente dito o que é a tricotomia, nós iremos ver aqui a doutrina e teologia, que é o nosso primeiro subponto, ponto 1. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem e como o homem foi criado e qual o propósito do homem. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, 26, Deus criando o homem, Deus dando para o homem trabalho, missão, responsabilidade. No Salmo de número 8, a Bíblia diz que Deus o criou um pouquinho abaixo, né, dos anjos. Então é uma obra ali de criação de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 6, mostra que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja que Deus nos criou para ele. Deus nos criou para o seu louvor. Deus nos criou para o seu propósito. E aí nós percebemos que nosso estudo vai trabalhar exatamente sobre a antropologia bíblica. Lembrando aos irmãos que existem outras antropologias. Nosso foco será a antropologia bíblica. Existe a antropologia social, a antropologia biológica, existe várias outras áreas de estudo sobre o homem, mas nós iremos nos ater sobre a antropologia bíblica. Nós iremos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o homem ou diz sobre o homem. Então, nós iremos estudar o homem desde a sua origem, sua constituição, sua existência, considerando o seu período anterior à queda, o seu período na queda e o seu período posterior à queda, mostrando aí também o plano redentor de Deus. Então, nós iremos cobrir tudo isso. E, claro, a Bíblia responde às perguntas mais integrantes, né, feitas pela filosofia e pelos meios seculares, que é: quem é o homem? De onde veio e para onde vai? A Bíblia responde isso. Quem é o homem, de onde veio e para onde vai? Em um tempo, principalmente, que nós vivemos, onde as pessoas estão buscando desenfreadamente razões, né, psicológicas para respostas emocionais, espirituais. O nosso autor coloca assim: em um tempo de tanta psicologização da fé e a intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs,
um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Irmãos, hoje a gente está percebendo que tudo que o ser humano vive, enfrenta e passa é tratado como algo de ordem psicológica. E, portanto, as pessoas tentam trabalhar, muitas vezes, por meio de medicamento, para resolver problemas do que diz respeito à parte imaterial do ser humano, no que diz respeito à alma, no que diz respeito até mesmo ao espírito. Nós temos presenciado as pessoas tentando buscar respostas por meio da psicologia. Nada contra a psicologia. Eu particularmente defendo que em alguns casos é necessário ser tratado pela psicologia, pela psiquiatria. Mas, irmãos, é preciso nós entendermos que há muitos casos em que o real problema não está diretamente ligado à questão psicológica em si, mas está ligado à natureza caída do ser humano. E por isso há muitos problemas que poderiam ser resolvidos de forma de um aconselhamento pastoral, de um aconselhamento bíblico, de um tratamento espiritual, de um acompanhamento espiritual. E saiba que há muitos problemas que podem ser resolvidos com perdão, com arrependimento, com abandono do pecado, com confiança em Cristo, lançando fora toda a culpa, todo o medo. E muitas vezes as pessoas estão buscando meios naturais para resolver esses problemas, quando na verdade é um problema de ordem espiritual que não se resolve com medicamento, irmãos. Não se resolve. Se resolve espiritualmente. Entende? Então, é importante que nós digamos isso diante do que nós temos visto hoje e diante daquilo que a nossa lição vai se propor a trabalhar e deixar isso muito claro para mim e para você. Agora, irmãos, vamos aqui falar um pouco da tríplice natureza humana. Vamos falar um pouco da tricotomia. O que é, pastor, a tricotomia? Meus queridos, o autor da lição, ele vai mostrar e vai defender, obviamente, uma linha, tá certo, de compreensão acerca do ser humano e vai falar sobre a questão da tricotomia. Lembrando aos irmãos, só questão de estudo, a gente estar aqui numa sala de aula, a gente estar aqui para um crescimento espiritual. Então, é importante que você, aluno, que você, professor, você que está me acompanhando agora, possa ter uma visão ou uma análise bíblica no que diz respeito a esta doutrina. Se eu ensinasse apenas aqui a tricotomia, você iria achar, ou quem sabe pensar, que esta é a única forma interpretativa que se tem a respeito da composição do ser humano. E não é. Por isso, eu quero chamar a sua atenção aqui primeiro para o monismo. Pastor, o que é o monismo? É que existem pelo menos 3 formas de enxergar o ser humano. E uma delas é o monismo, também conhecido como unitarismo. O que é isto, pastor? É que, segundo o monismo, o ser humano ele é uma unidade indivisível, ou seja, não há separação real entre corpo, alma e espírito. Para o monismo, o homem é um ser composto e não há essa divisão de corpo, alma e espírito. Ou seja, não há essas divisões no ser humano, entende? Não há essas divisões. Quando eu falo divisões, é importante que você coloque amor nas minhas palavras. Não estou, obviamente, dizendo que o ser humano ele é composto de 3 partes distintas e separáveis. Não é isso. Mas eu estou falando que o ser humano, embora seja um ser composto de corpo, alma e espírito, nós compreendemos que haja funções diferentes nessas 3 dimensões no ser humano. Agora, o monismo não, irmãos. O monismo diz que o homem é uma unidade indivisível, ou seja, não há separação real entre corpo, alma e espírito, apenas formas diferentes de descrever a mesma realidade. Eles usam como base bíblica Gênesis capítulo 2, versículo 7, enfatizando o homem como um ser integral, mas é importante destacarmos que, embora eles tenham os seus argumentos para defender essa ideia, defender
a sua doutrina, a sua compreensão da composição do ser humano, destacando aí a unidade do ser humano, ele termina também, né, o seu ponto forte é que ele termina evitando aí o dualismo exagerado, que é a visão que tem os gregos, né, de uma visão dualista do ser humano. Com isto, o monismo ele evita essa ideia dualista dos gregos, enfatiza que Deus criou o ser humano como um ser único, um ser integrado, isso é um ponto forte neles, mas há alguns pontos fracos pelas quais nós não podemos, irmãos, como cristãos, adotar tal compreensão. Quais são, pastor? Primeiro, é que essa visão monista pode levar à negação da imortalidade da alma, o que seria um problema muito sério e muito difícil de ser provado de forma bíblica ao longo de toda a narrativa bíblica. Inclusive, quem pensa assim, acerca do compreende o ser humano numa visão como defende os monistas, você na verdade confunde o corpo com a alma, com o espírito e acha que quando o homem morre acaba-se tudo. É uma visão existencialista do ser humano. Outro problema é que esta visão teria muita, mas muita dificuldade de interpretar, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que fala nitidamente do corpo, alma e espírito, como composição do ser humano. Um outro problema que eles teriam também era explicar Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a Bíblia diz que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. Então a Bíblia aponta que, embora sejam alma e espírito tão ligados a ponto de não conseguirmos jamais decifrar a divisão dela, a palavra de Deus, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai lá até a divisão da alma e do espírito. E aí o monismo tem seus defensores, que eles são influenciados pela filosofia moderna e pelo materialismo bíblico, e eles defendem esta visão, como por exemplo temos Emil Brunner e Oscar Cullmann, que defendem também esta visão. A outra visão acerca da composição do ser humano se chama a dicotomia ou dicotomismo. O que é isso, pastor? A dicotomia é que eles entendem que o homem é composto de duas partes. Corpo, e alma e espírito são termos intercambiáveis, ou seja, é a parte imaterial do homem, mas que, embora a Bíblia cite alma e às vezes espírito, está falando sempre da mesma coisa. E eles usam como base para defender isso Mateus capítulo 10, versículo 28, Eclesiastes 12, verso 7, de que o corpo vai para a terra, mas a alma sobre a Deus, e ali fala que a alma ali é uma referência tanto ao espírito como a própria alma, ou seja, termos intercambiáveis. O ponto forte desta doutrina, irmãos, é que ele reconhece, né, a diferença entre o físico e o material, que a gente também entende que haja. Tem também uma forte tradição na teologia cristã, especialmente em Agostinho, e principalmente também ali no período da Reforma Protestante, mas tem os seus pontos fracos. Por exemplo, eles tendem a confundir alma e espírito como se fossem sinônimos. Isso é um ponto fraco. Quando a Bíblia claramente, citando mais uma vez 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 23 e Hebreus 4:12, mostra que há uma separação, explica, né, para nós e mostra para nós que há uma divisão entre o corpo, entre o espírito e a alma, ok? Então, eles também não conseguem dar uma explicação satisfatória a partir desses textos. E aí seus principais defensores, né, da dicotomia está aí Agostinho, está Lutero, está Calvino e grande parte também dos teólogos reformados. E aí nós temos a tricotomia. Tricotomia, ok? A tricotomia é exatamente a visão de que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem tem três partes distintas, mas interdependentes. Ou seja, uma depende sempre da outra, corpo, alma e espírito. Entende? Ou seja, conforme a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4:23 e Hebreus 4:12, nos mostra claramente o homem como um ser que tem corpo, alma e espírito. E os pontos fortes dessa doutrina que nós cremos que o homem é composto de corpo, alma e espírito,
é exatamente que valoriza a temática bíblica ou a exposição bíblica que aponta para o homem como um ser com corpo, alma e espírito. Um outro ponto forte é que ele explica melhor a forma como o homem se relaciona com Deus. Por exemplo, o corpo, ele é físico, se relaciona mais diretamente com o mundo físico. A alma, que é a sede das emoções, onde está a razão, a vontade e a mente, ou seja, razão, emoções e vontade, estar ali também a sede, né, do ser humano, que é a alma. E aí nós temos também o espírito. O espírito é essa dimensão de comunhão com Deus. Então o homem, ele é formado de corpo, contato com o mundo físico, alma, onde está razão, emoção e vontade, e nós temos também o seu espírito, que é o seu ponto de contato com Deus. Há alguns pontos fracos também nessa doutrina? Sim, há alguns pontos fracos. Alguns críticos podem levar ao extremo essa divisão do corpo, do ser humano, corpo, alma e espírito, e com esta ênfase exagerada sobre a divisão do ser humano, pode fragmentá-lo de tal forma a fugir da ideia ou da compreensão que a Bíblia apresenta. Alguns teólogos acusam também da influência platônica, né, que fala do homem em 3 níveis, mas nós temos também os principais defensores dessa teologia, da doutrina tricotômica do ser humano, que é Irineu de Leão, nós temos Orígenes, nós temos John Wesley, embora parcialmente, nós temos teólogos modernos, né, ou teólogos da atualidade, como Eurico Besti, que também defende, né, a ideia de que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Ele é um ser tricotômico, ok? Então o homem tem essa tríplice natureza. Tranquilo, meus irmãos? Então nós, dentro de uma visão pentecostal, reconhecemos o ser humano como um ser composto de corpo, alma e espírito, ou seja, defendemos a tricotomia. Defendemos a tríplice natureza do ser humano por achar, por acreditar que ela está mais fundamentada nas escrituras, ok? Tranquilos? Então, queridos, nós temos ainda nosso autor pontuando sobre o físico e o espiritual do homem. Tratando-se do físico e do espiritual do homem, é importante nós compreendermos o processo formativo pelo qual o Criador ele fez, né, o ser humano, ele criou o ser humano. Então, o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, Deus é espírito, ele então constitui o ser humano da terra, que é o pó, mas sopra nele também um fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Então nós temos aqui o processo físico e espiritual. Deus faz o homem da matéria, mas sopra nele algo que é da sua essência, que é o espírito, que é de si. Deus sopra nele o espírito, que ele se torna então alma vivente. E aí a gente percebe que nós somos diferentes dos seres angelicais, porque os seres angelicais não têm corpo. Nós somos diferentes dos animais, porque os animais têm corpo, mas não têm uma alma e um espírito como nós, seres humanos, temos. Quando a Bíblia fala da alma do ser humano, como a gente vê, por exemplo, lá em Levítico capítulo 17, versículo 12 a versículo 14, aponta que a alma dos animais, melhor dizendo, a alma dos animais é o sangue. Por isso que há proibições de comer, por exemplo, carne sufocada, porque o sangue ficou ali no animal. Então, aí estaria comendo a vida do animal. Então, Deus proibiu no Antigo Testamento a prática de comer carne sufocada ou de comer o sangue, né, do animal, exatamente por essas questões. Então, nós temos aqui, irmãos, essa diferença entre o ser humano e o animal. O ser humano tem uma alma soprada por Deus nele, ele se torna então uma alma vivente, um ser vivente. Já os animais não possuem essa parte imaterial que há no ser humano, alma e espírito, ok? Pastor, e qual é a origem da alma? Existem 3 visões sobre a origem da alma: o traducionismo ou traducianismo,
que fala que a alma do ser humano é transmitida dos pais para os filhos junto com o corpo no momento da concepção. Há também aqueles que defendem o pré-existencialismo, ou seja, a alma já existia antes do corpo e ela é colocada no corpo da pessoa quando ela é concebida. E existe também a visão criacionista ou criacionismo, que é a ideia de que cada alma ela é criada diretamente por Deus e unida ao corpo no momento da concepção ou logo após a concepção. Conforme a teologia pentecostal, a visão tanto do tradicionismo como do criacionismo, eles se alinham melhor com a compreensão bíblica, tendo em vista que há mais fundamentos bíblicos para defender essa compreensão. Então, irmãos, independente se você é tradicionismo ou se você é criacionismo, é importante que você entenda que a alma é uma dádiva direta de Deus, que preserva então sua dignidade, sua imortalidade, sua capacidade de comunhão espiritual. Deus criou o ser humano desta forma, né, criando ele então com corpo, alma e espírito. E a alma do homem, ela é uma criação de Deus, seja criada no momento da concepção. No caso, Deus deu essa autoridade aos seus pais para que quando haja uma relação sexual e há então a penetração então há uma fecundação e ali Deus permite graciosamente que seja gerada uma alma, ou seja, gerada uma vida, ou Deus de uma forma especial cria também esta alma a partir deste momento, ok? Ou Deus deu esta bênção ao ser humano, né, assim, de poder gerar. Deus criou o ser humano com essa capacidade de gerar, e ao gerar se cria ali também uma alma a partir do processo natural, ou Deus, de uma forma sobrenatural, cria também no momento da concepção ali o ser humano quando ele é concebido, ok? Então, meus irmãos, nosso primeiro ponto está ok, e nós temos aqui também a sinopse do ponto 1, que é: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando o seu propósito e dignidade única na criação. Ok? Tranquilos? Podemos avançar? Vamos então aqui para o nosso segundo ponto. A aula ela é realmente bem teológica, e necessário, né, irmãos, trazer aqui algumas explicações para que você possa entender melhor, tá bom? Por isso que eu me demorei um pouco aqui no ponto 1 para que você entenda isso. Agora veja, a distinção entre alma e espírito. E agora a gente vai trabalhar essa questão. O que é alma, o que é o espírito, a distinção. Embora a gente já falou um pouco sobre isso anteriormente, o que vai nos deixar muito claro para a gente poder tratar com mais leveza e com mais fluidez, né, esse segundo ponto, trabalhar aqui a partir dessa compreensão do que é a alma e do que é o espírito. O nosso autor, ele vai trazer para a gente algumas definições, tanto no grego como no hebraico. Por exemplo, ele começa falando que no hebraico a palavra nefesh é a palavra usada para alma, e a palavra grega psique, ou psique, que é a palavra também usada para alma. E ele diz que estas palavras, essas palavras gregas, ou essa palavra grega ou essa palavra hebraica, elas são palavras polissêmicas, ou seja, ela possui vários significados, possui muitos significados na Bíblia. E por isso que muitas vezes esse termo ele é mais conhecido pela o contexto, entende? À medida que a gente está estudando o texto, é preciso analisar o contexto para entender melhor em que sentido está sendo usado esta palavra. Então, na nossa lição, tanto a alma como o espírito faz parte da constituição imaterial do homem, com funções diferentes. No caso, a alma, que é a esfera das emoções, da mente, da razão, da vontade, também é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o próximo, nos relacionamos com o mundo, é através também da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções, compreende? Já o espírito, irmãos, é importante nós compreendermos que o espírito, a palavra hebraica ruach, ela é uma palavra também muito importante,
E a outra palavra que aparece também no Novo Testamento é a palavra pneuma. Então essas duas palavras fazem referência também ao espírito do homem, quando aparece no nosso texto, obviamente, com o E minúsculo, faz uma referência ali ao homem, ao espírito do homem. E a palavra ruá, ou a palavra pneuma, trata-se da dimensão mais elevada do ser humano, que conecta ali o homem com Deus. É o homem interior, é a parte interior do homem. Obviamente, quando Paulo fala do homem interior, ele faz uma referência e porque está muito ligado, né, irmãos, a alma e o espírito. Mas o espírito do homem é esse ponto que conecta ele a Deus. Então a alma é o centro da personalidade humana, já o espírito é o canal de comunhão do homem com Deus. Quando nós olhamos isso numa perspectiva bíblica e teológica, a antropologia bíblica, ela explica que a distinção da alma e espírito não se trata de uma separação absoluta, mas se trata de uma distinção funcional, entende? Então veja, não estamos falando de uma separação absoluta de alma e espírito, não é isso. Mas estamos falando aqui de uma distinção funcional, é diferente. Veja, a alma, que é a fonte de pensamentos, de emoções, de decisões. A alma é responsável pela autopercepção. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, versículo 46, diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Veja, ou seja, a alma, ela é esse ponto de autopercepção. Minha alma, ela expressa louvor, gratidão a Deus. Já a palavra espírito, irmãos, pneuma, no texto bíblico, de acordo com a antropologia, ele é o ponto mais profundo do ser humano. É responsável pela comunhão direta com Deus. Como a gente vê, por exemplo, lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, fazendo referência a esse espírito em ponto de contato com o próprio Deus. E veja que é pelo Espírito que o homem ele também discerne as coisas espirituais, ele consegue identificar as coisas espirituais. Então, dentro da teologia pentecostal, inclusive de acordo com a teologia de Eurico Bergsten, ele afirma que a alma é a sede da consciência, da vontade, das emoções, e o Espírito é a sede da intuição, da adoração e da comunhão com Deus. O pastor Antônio Gilberto, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele ensina que o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus, transmitida à alma, que expressa por meio do corpo. Ok? Fazendo uma análise do texto 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós percebemos que quando a Bíblia fala, e no vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis, aqui nós temos Paulo fazendo uma repetição. Ou melhor, Paulo não está fazendo uma repetição de corpo, alma e espírito como se fosse um único sentido na visão monista, não é uma única coisa. Nem numa visão dualista, Paulo não está se referindo a corpo, alma e espírito como sinônimo. Mas veja que Paulo apresenta o ser humano numa estrutura com três elementos distintos. Nós temos o pneuma, que é o espírito, nós temos o psique, que é a alma, e nós temos a soma, que é o corpo. Tudo isso indica a esfera do homem que precisa de santificação. O homem precisa ser santificado no corpo, na alma e no espírito. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós percebemos também que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções do coração e penetra até a divisão da alma e do espírito. Veja, o autor mostra que a palavra de Deus ela pode distinguir o que para nós é indivisível, ela pode ir até onde para nós não há divisão. Então aqui fica claro que a alma e o espírito eles não são idênticos, não é uma palavra sinônima a outra, embora estejam unidos no ser humano, ou seja, esteja ali muito ligada uma a outra, a ponto de em alguns momentos serem confundidos um com o outro. Quando a gente lê, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem foi feito alma vivente, a palavra alma ali, a palavra nefesh, é uma expressão da vida que surge como um sopro de Deus, que é o ruar. E ali une-se ao pó da terra, que é o corpo. Então nós temos ali o corpo, pó da terra, nós temos a alma, que é o nefesh, e nós temos ali o ruar, o sopro de Deus. Então o homem não tem uma alma, ele é uma alma vivente.
mas ele vive pelo Espírito que vem de Deus. Ou seja, o homem é esse ser composto de corpo, alma e espírito, ok? Tranquilos? Nós poderíamos citar aqui diversos autores também que defendem e que compreendem desta forma a composição do ser humano. Então, corpo, mundo físico. Alma, mundo psicológico e relacional. Espírito, mundo espiritual, onde ocorre a adoração, onde ocorre a regeneração, onde ocorre o ponto de contato com Deus, a conexão com o mundo espiritual. Ok, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? A sinopse do nosso ponto de número 2 diz assim: a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Então veja que há uma distinção, obviamente, entre alma e espírito, e essa distinção se dá pela função distinta de ambos, ok? E aí nós temos a nossa lição abordando agora o último ponto, que é a interação das 3 dimensões. Como é que se dá a interação de corpo, alma e espírito? Nosso autor, ele fala primeiro do corpo, afetos e somatização, e depois fala também de equilíbrio, e aí fala do equilíbrio e saúde. E aqui eu achei muito interessante essa interação entre corpo, alma e espírito, e eu quero deixar isso muito claro para que você possa entender de uma forma muito sucinta. Mas veja, a nossa lição ela vai destacar que o ser humano ele é uma unidade complexa, formada por 3 dimensões, corpo, alma e espírito, e cada esfera tem funções próprias, ok? Ou seja, embora tenham essas funções próprias e distintas, elas interagem constantemente. Nós temos o corpo que é a parte material do homem, que permite ali a manifestação externa da vida. Nós temos a alma, que é a sede da razão, da vontade, das emoções, funcionando como ponte entre o corpo e o espírito. E nós temos também o espírito, que é a dimensão mais profunda pela qual o homem se relaciona com Deus. Veja que essa interação ela é tão estreita que qualquer desequilíbrio entre essa interação ou entre essas dimensões afeta diretamente o ser humano. Nós temos, por exemplo, quando a alma está afetada, doenças emocionais. Quando o corpo está afetado, ou melhor, a alma afetada vai gerar também problemas no corpo, problemas físicos. E aí o corpo vai sofrer, inclusive quando há pecados, quando há coisas ou problemas que adoecem a alma, seja problemas de ordem emocionais, falta de perdão, crise de relacionamento, que vai adoecendo o ser humano, causando doenças e males físicos, que tanto pode um mal físico afetar as emoções e até mesmo afetar o espírito, como pode ser um problema espiritual que afeta a alma, que afeta o corpo, compreende? Então há uma ligação tão grande que quando um é afetado, prejudica o outro, compreende? Então, irmãos, quando nós olhamos isso de acordo com a antropologia bíblica, numa visão bíblica, veja que a antropologia bíblica ensina que corpo, alma e espírito não podem ser pensados de forma isolada, mas precisamos pensar em corpo, alma e espírito como dimensões integradas. O corpo, palavra grega soma, contato com o mundo físico. Seu corpo é aquele membro ou aquele órgão nosso, ou a composição nossa que entra em contato com o mundo físico. E sem o corpo a alma não se expressa, não tem como a alma se expressar senão por meio do corpo. E a alma, que no termo grego é psique, esta é a mediação entre o espírito e o corpo, ela absorve impressões externas e traduz em pensamentos, sentimentos, decisões. Já o espírito, pneuma, é o contato direto com Deus, que transmite vida à alma, que se manifesta também por meio do corpo. Então você percebe que há uma interação muito grande entre corpo, alma e espírito. Ou seja, segundo a teologia sistemática de Eurico Bergsten, ele diz que o espírito é a fonte da vida recebida por Deus,
A alma recebe essa vida e se expressa por meio do corpo, utilizando os sentidos físicos para interagir com o mundo. Já o pastor Antônio Gilberto diz que o ser humano não pode ser visto de forma fragmentada, mas integral, pois o corpo, alma e espírito se comunicam de maneira harmônica e interdependente. Ok? Tranquilos? E já finalizando aqui a nossa ministração, eu gostaria só de, mais uma vez, resumir isto. Veja, o espírito é a dimensão espiritual, comunhão com Deus. No espírito nós temos a intuição, nós temos a revelação, nós temos a adoração, que transmite, não é assim? Que transmite vida, é a vida do espírito transmitida à alma. Já na alma nós temos a dimensão psicológica do ser humano, a sede da personalidade, onde está a razão, onde estão as emoções e onde está a vontade. E essa se expressa por meio do corpo. E o corpo é a dimensão física do ser humano e se expressa, obviamente, né, ou seja, é por meio do corpo que nós nos expressamos, que nós entramos em contato com o mundo físico. E no corpo nós temos sentidos, nós temos ações e nós temos expressões visíveis, que são as manifestações do próprio corpo, compreende? Então, irmãos, aqui nós temos esta interação entre corpo, alma e espírito. E é importante haver um equilíbrio, irmãos. Não podemos viver somente para o espírito, porque nós somos um ser tricotômico. Não podemos viver somente para a alma, nem podemos viver somente para o corpo. Esse desequilíbrio é um problema sério, muito sério. Nosso autor, ele até fala sobre equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa da disfunção da alma e do espírito, esses também podem sofrer problemas. Esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua, por exemplo, é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Veja, um órgão físico que produz problemas emocionais e problemas espirituais. E nós poderemos aqui acrescentar tantas outras coisas. Então o autor diz assim, um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamento como solução para todo tipo de problema emocional, o nosso autor diz que é preciso ter discernimento e cautela. O que o nosso autor está dizendo aqui é que existem problemas emocionais e espirituais que não se resolvem, irmãos, com medicamento. Hoje nós temos visto pessoas com problemas emocionais e espirituais que estão buscando resolução em medicamento. E a gente sabe que esses problemas se resolvem, primeiro, se arrependendo, buscando a Deus, mudando de vida diante do Senhor, pela atuação do Espírito Santo em seus corações. E aí as pessoas estão tratando problemas espirituais e emocionais como se fossem problemas de ordem natural, com medicamentos. E lembre-se, não sou contra o uso de medicamento, e nem é isso que eu estou dizendo. É preciso haver um equilíbrio, identificar o que é de ordem natural, o que é de ordem espiritual. Porque tratar um problema de ordem espiritual como se fosse de ordem natural não resolve. Da mesma forma que tratar um problema natural somente no aspecto espiritual, às vezes não resolve. Você está aí com dor de cabeça, por exemplo, você toma um comprimido. Ora, mas toma um comprimido. Entende? Não é somente orar, é agir também. Procura um médico, É claro que você tem que fazer esse equilíbrio, cuidar do corpo e cuidar da sua alma. Do corpo você cuida com exercício físico, você cuida com tratamentos físicos. Da alma, do espírito, você cuida deles através da oração, da leitura da palavra, da busca por Deus, da comunhão com o Senhor, para que haja um equilíbrio na sua saúde físico e espiritual. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, e eu espero que esta aula tenha sido uma bênção para a sua vida. É o início de uma longa jornada, onde a gente vai entrar com mais detalhes em pontos que ainda não ficaram tão claros, porque entendo, é um assunto muito profundo e que foi tratado de forma muito resumida nesta primeira lição, que na verdade aponta para toda a lição que virá, tá bom? A sinopse do nosso último ponto diz assim, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para a vida cristã saudável e plena diante de Deus.
Amém, queridos? E aqui a nossa frase finalizando: você não é apenas corpo, nem só alma e espírito. Você é uma obra-prima de Deus, criada para refletir a glória do Pai em todas as dimensões do seu ser. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.